assunto agora é psicopatia. Após a grande repercussão do caso envolvendo Lázaro Barbosa, veio à tona novamente a discussão sobre os psicopatas. Tido pelas autoridades como um criminoso cruel, disposto a cometer grandes atrocidades sem expressar sentimentos, Lázaro Barbosa foi considerado uma pessoa com perfil de psicopatia. Mas, afinal de contas, o que é um psicopata? Devemos nos preocupar com o convívio com uma pessoa com esse perfil? Para responder essas e outras questões, vamos conversar agora com a psicóloga Abenilza Durães. Boa tarde, doutora. Boa tarde, satisfação participar aqui com vocês. É um prazer te receber. Explica pra gente, por gentileza, o que é um psicopata. Ele é uma pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial. Ou seja, é uma pessoa que tem uma desordem que, embora tenha uma herança filogenética nisso, são os fatores sociais, principalmente no início da vida, especialmente infância e adolescência, que irão trazer à tona ou não esse transtorno. Então, depende muito de história de violência intrafamiliar, violência sexual, abuso psicológico, fatores relacionados como pobreza extrema, abandono familiar, morte precoce de uma das figuras parentais, pai ou mãe. Viver situações trágicas e traumáticas traz à tona para quem já tem uma predisposição genética a ter o transtorno. Porém, a personalidade antissocial ela é desenvolvida ali ao longo da vida e nem toda pessoa que tem o transtorno de personalidade antissocial, ele vai matar, tá? Ele vai cometer esses crimes, não. É bom a gente separar isso. Que um psicopata seja essencialmente um criminoso. Não. O psicopata, no caso, eu vou usar o termo personalidade antissocial, que é o mais adequado cientificamente, ele tem uma dificuldade extremada de olhar para as demandas e necessidades do coletivo. Ele está preocupado com a vontade dele, com o desejo dele, e alguns casos são narcisistas, eles são autocentrados, né? Então, é uma preocupação de realizar aquilo que ele acha que é correto. Então, ele não está olhando a vida a partir de uma demanda social. Então, para ele, o que é importante é que o que ele acha que é correto aconteça, independente do que vai acontecer na vida do grupo. Independente dos meios. Independente das formas. Ele deseja um fim. E se for preciso cometer algum crime no meio para chegar a esse fim, como é, por exemplo, o caso do Lázaro Barbosa que a gente comentou, isso vai acontecer. Pode ser. No caso do Lázaro, ele tem um transtorno de agressividade e impulsividade muito alto. O fato dele cometer esses crimes não necessariamente está relacionado à personalidade antissocial. Ele poderia realizar esses crimes independente de ter esse transtorno. Porém, o fato dele planejar esses crimes, apesar de não ser necessariamente um serial killer, né? O fato dele se envolver numa situação tão extremada de violência, né? Tão absurda, isso, na verdade, só outorga que ele é bastante antissocial. Não é o fato dele matar que torna ele antissocial, mas olha que ponto e que planejamento que ele chegou. A dificuldade histórica dele é que vai mostrar uma personalidade antissocial. Doutora, e é verdade que a pessoa com esse transtorno, ela não tem sentimentos, não expressa emoções? Não é verdade. Ela tem sentimentos e tem muitos, inclusive está fazendo o que está fazendo porque tem muitas angústias e nessa angústia ela vai se envolvendo com emoções difíceis. Certeza que Lázaro nesse tempo aí está vivendo seus momentos de tristeza, de raiva, de medo, de preocupação com o outro que é importante para ele. Então é muito mais uma questão de não saber lidar com os sentimentos do que não tê-los. Exatamente, não é sobre não ter. Não existe ninguém que não tenha, né? Mas para quem eu direciono o que eu sinto. Tanto que ele casou, teve filhos, né? Preocupado de alguma forma com a família dele, algumas pessoas ele tira a vida, outra não. Então, só a mente transtornada dele para dizer, porque exatamente essas estratégias que ele está utilizando. Mas... E falando em preocupação, a sociedade em geral, precisa ficar amedrontada? Eu posso estar convivendo com um psicopata, com o risco de ser agredida ou até morta? Não, esse temor não, porque na verdade a gente já convive, né? Só que a gente releva muito, a gente ignora a seriedade do problema, a gente para muito para olhar quando envolve crime, né?
quando envolve crimes em série, casos bárbaros como ele, é que a gente se move mais. Mas, na verdade, tem muitos com personalidade antissocial, às vezes não com transtorno em si, mas a personalidade antissocial, mais narcisista, a pessoa que tem muita dificuldade de olhar para o interesse coletivo, ela está fazendo as coisas mais centrada no que ela acha que é correto, o que é bom, não importa o efeito disso para o grupo que ela faz parte, não importa o quanto que a família vai sofrer. E às vezes isso começa a já dar sinais na infância mesmo, né? Doutora, e isso tem como, não sei, ser revertido, né? A senhora está comentando agora que há sinais na infância, mas muitas vezes chegam à vida adulta dessa forma, ou até de uma forma piorada. O que pode ser feito? Terapias? As terapias, os usos de medicação, uma reintegração social, mas para isso teria que estar dentro de um sistema que não é o nosso caso, né? O sistema penitenciário brasileiro não oferece esse tipo de reeducação social e por uma diversidade de coisas, mas o que pode ser revertido é o comportamento agressivo, né? Não dá para dizer que a pessoa vai perder todo o seu desejo autocentrado, vai se tornar uma pessoa totalmente sociável, fácil de lidar. Mas que esse comportamento agressivo ela deixa de ser um risco no seu grupo, no máximo vai ser alguém ali com uma personalidade antissocial, mas sem prejudicar tanto a si mesmo ou sem gerar prejuízo na vida de outras pessoas. Quem deve ficar atento a esses sinais? Quem pode identificar e tentar ajudar uma pessoa que tem esse perfil? A família, a escola e a comunidade de modo geral precisa estar muito atento a crianças que violentam animais, pessoas que violentam animais, ainda mais desde a infância, por mero prazer, por mera diversão. Pessoas que têm muita dificuldade de se envolver em interesses do bem-estar coletivo, ela sempre está centrada em fazer a vontade dela e ela passa por cima de interesses sociais. Isso é uma preocupação. Agora, eu acho que o mais importante é a gente olhar para as famílias. Abuso psicológico é mais comum e mais frequente do que a gente imagina. O abuso daquele em que a família não participa da vida escolar, deixa a criança e o adolescente aquém, ou exige muito mais do que a criança ou adolescente pode oferecer, pouca participação familiar, de afeto, de carinho, às vezes muita preocupação com o desempenho de inteligência, mas pouca preocupação que cidadão é esse, que ser humano é esse que eu estou formando. Verdade. Né? Caminhar lado a lado, ouvir mais a criança e o adolescente, ensinar formas de resolver problema que não envolva violência, opressão, nenhum tipo de prejuízo ao outro. Então, é um trabalho árduo, mas vale a pena. Vale a pena, né, doutora? Muito obrigada. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda aqui ao Tarde News para nos trazer informações tão importantes. Muito obrigada.